Então nós vamos dar início à aula de hoje, que tem como tema a dupla exclusão, raça e gênero na história do Brasil republicano. O foco da aula será a exclusão, que eu chamo de dupla exclusão, não é? Para além de uma exclusão social baseada em critérios classistas, né? Uma exclusão baseada em questões de gênero e questões de raça, né? Que, vamos dizer assim, em grande parte foi estruturada entre o começo da República e os anos 30, 40. Esse vai ser o recorte da aula de hoje, né? Então, e por que então dupla exclusão? Porque, obviamente, além de todos aqueles aspectos da exclusão social e política que nós já discutimos no curso, né, que passavam por critérios muito mais econômicos ou também políticos, tendo em vista a exclusão do voto, né, sobretudo, do corpo votante, né, da nação, há uma série de discursos, né, que ora procuram normatizar, ora excluir, sobretudo os negros e as mulheres. Então, a partir disso, a gente vai trabalhar e, obviamente, discutindo alguns aspectos teóricos de como pensar a questão racial no Brasil e a questão, as relações de gênero, né? Relativas às relações de gênero. Então, o período que vai do começo da República, ou final do Império, se a gente quiser, não é? A década de 1880 já apresentava algumas mudanças importantes, né, na visão sobre principalmente os afrodescendentes, né, no Brasil, né? Então, entre o final do Império, começo da República e anos 30, 40, é um período crucial para entendermos exatamente a construção, a refiguração das relações raciais, das relações de gênero no Brasil, não é? E é o período exatamente que marca a passagem de uma sociedade patriarcal, escravista, para uma sociedade, né, que pelo menos se projetava como uma sociedade liberal, que obviamente manteve muitas permanências do passado escravista, do passado, né, marcado pela sociedade patriarcal, inclusive, né, reiterando algumas heranças coloniais, né? Então, o que foi essa refiguração? Foi um conjunto de novos discursos, novos saberes que emergiram, sobretudo a partir de discursos de médicos, antropólogos, né, e também de políticos e também juristas, né, sobre relações de gênero e sobre relações raciais, né? Então, por isso que eu optei por trabalhar esses dois temas na aula de hoje, porque exatamente neste período é que se refiguram, não é, o lugar da mulher, o lugar do negro na sociedade brasileira, né? Então, a gente vai ver agora por partes como é que foi, enfim, como é que se deu essa questão. Isso não significa dizer, obviamente, que as mulheres e negros não atuaram na história do Brasil, né, como sujeitos, né? Ao contrário, foram muito atuantes, mesmo nesse período, no qual eram submetidas a um discurso bastante autoritário, né, que procurava, inclusive, vamos dizer assim, anular a presença desses grupos na sociedade, né? Mas, obviamente, para além desses discursos tutelares, né, mulheres e negros atuaram fortemente na história do Brasil, como veremos aí ao longo da aula. Foi um período também de emergência do que se chamou, né, no Ocidente, né, de racismo científico, ou seja, no fundo, um discurso de superioridade eurocêntrica e de supremacia branca, né, supostamente com base em fundamentos científicos, que obviamente muito polêmicos, muito questionáveis, mas que à época eram vistos como expressão de um pensamento científico sofisticado, né? Então, final do século XIX, início do século XX, então temos aí um racismo científico, né, que também é acompanhado por uma ideologia da civilização, da necessidade da expansão da civilização, obviamente civilização, né, entendida como
dentro de um modelo eurocêntrico. Né? Então, não por acaso, é um período de grande expansão do imperialismo europeu, né? Principalmente em relação à África e à Ásia, né? Mas também em relação à América Latina. E, obviamente, aqui, como a América Latina já era composta por países, por estados-nação independentes politicamente, o debate aqui foi outro. Né? Mas em relação à África e à Ásia, né, a emergência do racismo científico e a emergência da ideologia da civilização, entre o final do século XIX e começo do XX, significou dominação colonial. Né? Portanto, todo esse contexto não pode ser separado. Né? O racismo científico, a ideologia da civilização, um eurocentrismo agressivo, né? Não pode ser separado do contexto imperialista. Né? Não por acaso, a segunda metade do século XX vai rever todo esse conjunto de discursos, né? No sentido de desconstruir essa ideologia da civilização acompanhada, né, e lastreada no racismo científico. Mas isso ainda terá que, a rigor, esperar o final da Segunda Guerra Mundial. Né? Nós vamos ver aqui no curso o caso brasileiro e o caso mais relativo à primeira metade do século XX. Mas lembro que é um tema que vai muito além desse recorte e é um tema bastante importante que hoje tem todo um caminho de pesquisa aí, consolidado já, né? Seja a questão de raça, seja a questão de gênero. Tanto os grupos populares, que no Brasil se confundiam com as populações mestiças, né, sobretudo afrodescendentes, né, quanto as mulheres, né, elas foram, portanto, esses grupos foram objeto de uma pedagogia autoritária nesse momento. Então, que vai se incrementando ali pelos anos 10, 20, né, tendo aí seu auge talvez nos anos 30, 40. Né. Essa pedagogia autoritária, então, procurou redimensionar o papel das mulheres, né? Não apenas nas classes populares, mas também nas elites. Né? Ou seja, a mulher ganha um novo estatuto, né? Um novo papel na sociedade, obviamente reiterando uma subordinação, né? Nessa primeira metade do século XX. Né? Nós veremos algumas estatísticas que são bem interessantes. Por exemplo, ao longo dos anos 30, há claramente um afastamento da mulher em relação ao mercado de trabalho. Né? Um discurso, né, da vocação doméstica da mulher, a vocação, né, voltada para a criação do filho e para a organização familiar. Né? Isso também é fruto dessa nova pedagogia autoritária, dessa nova refiguração sobre as mulheres e que obviamente vai incidir não apenas em relação às classes populares, mas também em relação às elites, né? As mulheres das elites, né? Sobretudo das classes médias, né, vamos dizer assim. E um outro elemento que vai estar muito presente, tanto no discurso sobre as mulheres, quanto no discurso sobre os afrodescendentes, principalmente os afrodescendentes, né, em relação aos afrodescendentes, mas também em relação a outras populações mestiças, né, é o discurso da eugenia, né, que não é apenas um discurso, mas quase que uma forma de pensar, uma política de Estado em relação à gestão das raças, a gestão, né, das miscigenações sociais, né, em uma sociedade. Então, a eugenia também tem o seu momento máximo nesse período histórico, entre os anos 10, no caso do Brasil, entre os anos 10 e os anos 30, 40, né? Sobretudo 30. Né? Então, reiterando, que a eugenia também talvez tenha sido a forma mais radical desse racismo científico, né? E que emergiu num contexto de demandas, não é? De novas demandas em relação ao Estado Nacional, para que o Estado assumisse, não é, o papel de ser uma espécie de gestor, de tutor das relações sociais calcadas nas relações raciais. Né? Basicamente, eugenia significava um conjunto de políticas visando o chamado aprimoramento da raça. Né? Então, é um momento muito forte de atuação do Estado, né, sobretudo em dois planos, em relação ao aprimoramento genético da raça, né, que tem a sua ideologia mais agressiva no arianismo, né, que é a base do discurso nazista, né, o discurso racial nazista, e, por outro lado, há uma outra faceta da eugenia, que é a ideia de que é preciso inculcar nas massas populares, principalmente, hábitos de higiene, né,
e hábitos e toda uma reforma da saúde pública, né? Visando também o aprimoramento da raça, mas não tanto pelo viés do entrecruzamento, né, de indivíduos, mas de aprimoramento dos hábitos de higiene e de saúde, sobretudo. Então a eugenia no Brasil terá, como em todas as outras partes, terá esses dois grandes vetores de ação, né? Uma espécie, vamos dizer assim, de uma gestão, de uma tutoria sobre a mestiçagem, né? Vale dizer que a eugenia desconfiava exatamente da mestiçagem. Povos mestiços, na mentalidade eugênica, eram povos enfraquecidos, né? Tinham o seu vigor nacional enfraquecido, o que comprometia sua vocação histórica. Era assim que os eugenistas viam. E, ao mesmo tempo, por outro lado, né, era preciso aprimorar hábitos de higiene, saúde pública, cuidados com o corpo, né? Então, essas duas perspectivas, esses dois vetores marcaram a ação dos eugenistas junto ao Estado. É uma forma do Estado atuar sobre o indivíduo, sobre a família e numa perspectiva de tutela social. Sempre com esse objetivo, obviamente hoje muito questionado, de aprimoramento da raça, né? Esse é um discurso, portanto, racial e racista, obviamente, não só racial, mas racista, muito forte. Em alguns casos, o aprimoramento da raça, em alguns contextos nacionais, o aprimoramento da raça significava impedir a mestiçagem, né? Acompanhou, né, a eugenia um tipo de pensamento voltado para a busca da raça pura. Isso vai ser muito forte, principalmente, né, repito, no chamado arianismo, mas não apenas, né? Há toda uma releitura do que significa uma raça pura, uma raça superior, uma raça inferior. Esse discurso racial e racista, repito, né, nesse sentido estão ambos conectados nesse momento histórico, foram particularmente fortes até a Segunda Guerra Mundial. E, em grande parte, estão por trás dos grandes genocídios, né? Obviamente, hoje esses genocídios vão muito para conta dos regimes nazifascistas, né? Sobretudo o nazismo. Mas vale dizer que a eugenia também atuou em sociedades democráticas, né? Por exemplo, Estados Unidos, né? A incorporação da eugenia pela elite branca norte-americana no final do século XIX, começo do século XX, é muito grande, o que explica em parte, né? Não explica tudo, mas explica em parte o segregacionismo que vigorou no país, né? Então, vários países, vários contextos nacionais desenvolveram o discurso da supremacia branca ou da raça pura, dependendo aí do contexto, né? No caso no caso alemão, no caso do nazismo, para além da supremacia branca, havia um conceito de raça pura originária, no caso chamados arianos, né? Que é uma espécie de mitologia científica que se criou, né? E que supostamente identificava uma raça europeia fundamental, fundadora, originária, que teria se perdido com as miscigenações, que não eram, aí no caso, miscigenações de povos europeus e não europeus, mas mesmo dentro da Europa havia todo um discurso que era preciso preservar as raças puras das raças inferiores. No caso aí, as principais vítimas, os principais grupos humanos que foram vítimas desse discurso foram os judeus e os ciganos, né? Que obviamente compartilhavam o espaço europeu, né? Então vejam que há uma série de elementos, né, que vão se imbricando nesse discurso eugênico, né? O racismo contra os negros, o antissemitismo, né? O racismo contra ciganos, né? Contra povos não europeus em geral, né? Então, há uma série de preconceitos que vão se retroalimentando nesse jogo, tá? No caso do Brasil, vejam, né, todas essas ideologias científicas, do racismo científico, estão presentes no debate nacional desde o final do século XIX, né? E aqui com o incremento de vivermos num país marcadamente ou mestiço ou negro, né? Sem falar nos importantes, né, na importante presença dos indígenas em algumas partes do território brasileiro, né? Então, quando as elites brasileiras
que incorporavam essa ideia de que só há civilização onde há supremacia branca e modelo europeu de vida, né? De hábitos. Né? Quando eles olhavam, obviamente, para a rua, eles viam exatamente o oposto dessa ideologia, que era a presença dos negros, dos mestiços, dos índios. Né? Então aqui é muito interessante o que aconteceu em setores, principalmente ligados à medicina, né? É que a eugenia se dividiu entre um discurso de impedir a miscigenação, impedir a mestiçagem, né? Valorizar o estoque branco, né? Como se dizia antigamente, né? Da população brasileira, né? Ou um outro viés dessa eugenia, talvez até mais forte no contexto brasileiro, tenha sido exatamente a de inculcar, de impor hábitos de higiene, hábitos de saúde, né? Cuidados com a saúde, né? Ao indivíduo das classes populares. Então, a eugenia no Brasil vai se preocupar também muito com o aspecto da saúde pública, mas num viés, numa perspectiva autoritária, de controle de doenças, de controle das pestes, de controle, de imposição de hábitos de higiene, não é? E muitas vezes sem o envolvimento do principal interessado, que era exatamente o objeto da ação. Os manicômios entram nessa questão da eugenia? Em grande parte, sim, porque se você pegar vamos dizer assim, o viés mais radical do discurso eugênico, né, que é o arianismo, né, há preocupação com o louco, né, com o limítrofe, né, com o que apresenta algum defeito físico, o indivíduo que apresenta algum defeito físico. Ela às vezes se iguala, né, aos preconceitos, ao antissemitismo, por exemplo. Né? Então a ideia de que o corpo imperfeito ou a mente imperfeita era produto da miscigenação, de uma raça que decaiu por conta da miscigenação, é muito forte nessa vertente mais radical da eugenia, que é o discurso arianista. Né? Então, embora eu acho que a questão do manicômio tem uma história paralela, tá? Mas ela, nesse momento, ela acaba se agregando ao discurso geral, altamente preconceituoso, né, de buscar o espécime perfeito da raça. Né? E aí você... Então isso enfim, não por acaso, se não me engano, em 1937, quando começam as primeiras experiências de extermínio de seres humanos no regime nazista, né, na Alemanha, as vítimas são exatamente os portadores de síndrome de Down, os loucos, né, e os defeituosos, os que apresentam algum defeito físico. Né? São as primeiras experiências de extermínio em câmara de gás, ainda sem escala industrial, depois, né, ocorrerá em Auschwitz, por exemplo, mas ainda com, né, quase que uma experiência piloto, em 1937, em nome da eutanásia, né, quer dizer, os nazistas sequestraram essa palavra, né, e supostamente estavam praticando um ato generoso de matar aquelas pessoas que sofriam, né, mas na verdade o objetivo era exterminar indivíduos doentes, loucos e impuros, né? Então, nessa chave entra a questão do louco, né, da loucura, mas repito, a loucura tem um outro tipo de gestão que passa por uma outra história, né? O manicômio passa por uma outra história também, né? A história manicomial não se reduz à questão do discurso do racismo científico, do arianismo, da eugenia. Né? Vale lembrar aí o trabalho do Michel Foucault, Vigiar e Punir, que ele mapeia uma outra história dos manicômios muito mais ligadas às chamadas instituições totais que nascem no Ocidente na virada do século XVIII para o XIX. Tá? Bom, vamos agora focar um pouco mais na questão da raça, depois voltaremos à questão de gênero. Né? Bom, primeiro que essa palavra raça, ela hoje é muito mais pensada como uma categoria relacional e não normativa. Né? O que significa isso? Que, sobretudo, é uma categoria que é construída socialmente. Isso é importante, essa demarcação, porque exatamente, sobretudo no começo do século XX, quando vigia esse discurso eugenista muito forte, a ideia de raça, não é, a categoria raça era vista como uma categoria científica, que não admitia discussões. Raça existia e era um fato científico. Não é? E a raça pura era um objetivo científico. Não é? Hoje, portanto, era um fato biológico quase. Científico no sentido de ser
né, quase que uma expressão da biologia, da natureza. Hoje não se trabalha assim nas ciências sociais, né, se trabalha muito mais a ideia de raça como um construto, quer dizer, é uma categoria relacional, sempre o sentimento de pertencimento a uma raça se constrói em relação a uma outra raça, a uma outra etnia, ou, né, portanto, é uma construção social não normativa. Né? Não há uma norma científica que diz isso é raça, isso não é raça, essa raça é melhor que a outra. Isso não tem sentido hoje, não tem chancela no debate científico. Ao contrário do que foi no passado. Né? Alguns, inclusive, preferem o termo etnia, né? Mas, enfim, a palavra raça ela circula nas sociedades ocidentais nessa nova chave, nessa chave relacional. Né? Portanto, há uma série de críticas ao essencialismo para definir a categoria, ou seja, a raça não tem nada a ver com natureza, ao contrário, portanto, daquele discurso, né, muito forte na eugenia. Né? A identidade não é determinada, a identidade é construída, nesse sentido, identidade racial. Né? No caso do Brasil, e aí pensando especificamente os grupos afrodescendentes, né, os negros, né, há duas grandes linhagens analíticas. Né? Há infinidade de trabalhos que discutiu a presença afro-brasileira, né? Afrodescendente no Brasil, mas podemos dizer, para fins aí didáticos, que existem duas grandes linhagens analíticas. Né? Uma que vem de Gilberto Freire, né? E aí, sobretudo, a partir do clássico Casagrande Senzala, né? Que vai pensar, vai criar uma série de reflexões sobre as virtudes da mestiçagem na construção histórica do Brasil. Quer dizer, para Gilberto Freire, é a escravidão, né, em que pese a violência, em que pese, né, a violência, inclusive, sexual, que vem junto com a escravidão. Né? Ela cria uma sociedade nova nos trópicos, né, calcada na mestiçagem e num modelo patriarcal, cujo epicentro é a Casa Grande, mas que se espraia, né, para as senzalas. Né? Aliás, né, o título do livro, né, enfatiza, né, o título do livro enfatiza muito essa relação orgânica entre Casa Grande e Senzala ao usar o símbolo, né, Casa Grande e Senzala. Né? O E não é um E simples, mas é o símbolo de união, né, quase que orgânica entre esses dois termos. Né? A outra linhagem analítica importante, a outra tradição teórica importante para pensar a presença do negro, do afrodescendente no Brasil, vem de Florestan Fernandes, importante sociólogo aqui da Universidade de São Paulo, né? Que em 1965 publicou, né, A Inserção do Negro na Sociedade de Classes, um clássico da sociologia brasileira, né, em que ele vai construir um outro tipo de perspectiva sobre a escravidão, sobre a história dos negros e sobre as tensões, vai dar mais foco às tensões e desencontros, né, da identidade racial, da questão racial dentro da construção da sociedade capitalista de classes, que para ele tem seu início com a abolição e com a República. Né? A pesquisa do Florestan Fernandes terá como foco São Paulo, né? Será uma pesquisa que foi uma pesquisa que misturou arquivo com trabalho de campo, né? Entrevistas, por exemplo, né? Que foi realizada entre 1948 e 1951 em São Paulo. Né? 47, se não me engano, e 51 em São Paulo. Já Gilberto Freire tem como modelo a sociedade nordestina do ciclo colonial do açúcar. Então, vocês vejam que isso também é interessante. São dois epicentros a partir dos quais eles vão pensar, vamos dizer assim, um modelo de presença do afrodescendente na sociedade brasileira. Né? Por que essas linhagens são distintas? Bom, então, repito, no caso de Gilberto Freire, há uma ênfase na questão da mestiçagem, né? Na presença, né, do afrodescendente como um aglutinador de uma ideia de brasilidade que está se construindo lá na colônia. Né?
Então, apesar daquela sociedade desigual, escravocrata, né, patriarcal, né, havia um sentimento, né, de pertença que atravessava todos os grupos, né, e que foi consolidado pela mestiçagem. Né? Então, Gilberto Freire não usa tanto a palavra democracia racial no livro. Esse tema aparecerá nas suas obras posteriores. Mas no Casagrande Senzala, aparece uma ideia de democracia social, calcada na mestiçagem. Né? Então, é a partir desse livro que, aí sim, o próprio Gilberto Freire depois, e outros estudiosos, outros pensadores, outros ideólogos, vão construir a ideia de democracia racial. O Brasil, portanto, ao contrário dos Estados Unidos, aí sempre a comparação com o caso americano, norte-americano, o caso estadunidense, o Brasil seria marcado por uma democracia racial, consolidada na mestiçagem, que por sua vez tem sua raiz histórica na colônia, no tipo de escravidão que se construiu aqui. Uma escravidão que não foi segregacionista. Essa é a questão central. Veja que tudo isso é muito questionável, a gente pode, né? Mas a tese freiriana é que, embora tenha havido racismo, tenha havido violência, tenha havido, obviamente, preconceito de cor, não houve segregacionismo e a mestiçagem acabou por diluir fronteiras de raça no Brasil. Sobretudo entre brancos e negros, mas não apenas. Os índios também estarão presentes nessa reflexão. Né? Para Florestan Fernandes, a questão é outra. Né? Quer dizer, a escravidão, né, ela cria uma situação de anomia entre os afrodescendentes, né, que acaba ensejando um processo de integração muito traumático dos afrodescendentes na sociedade de classes. E incompleto, né, num certo sentido. Ou seja, em grande parte, as identidades de classe que constituem as sociedades modernas, capitalistas, né, no Brasil elas convivem com questões raciais não resolvidas, né, com relações raciais, né, a serem ainda resolvidas, que explicam, em parte, a exclusão do negro na sociedade moderna brasileira. Né? Então vejam, aonde Gilberto Freire vê mestiçagem e, apesar da violência da escravidão, a constituição de uma nova sociedade com defeitos e virtudes, no caso de Florestan Fernandes, né, a escravidão deixa muito mais heranças negativas, né, deixa muito mais um desafio, né, para negros e brancos, no certo sentido, mas sobretudo para os negros, para os afrodescendentes, né, no sentido de superar a tendência à anomia, ou seja, a desagregação social e a exclusão. Né? E aí o Florestan Fernandes vai destacar, sobretudo, né, o processo de exclusão dos afrodescendentes, né, da sociedade de classes e a luta, exatamente, o tipo de integração dos afrodescendentes na sociedade de classe brasileira, tendo em vista um estudo focado na cidade, na região, né, São Paulo, portanto, que era a ponta do capitalismo brasileiro. Aliás, por isso que ele vai escolher São Paulo, para saber exatamente como que uma sociedade regional, que já apresentava características capitalistas importantes, né, quer dizer, que já tinha em grande parte já tinha um parque industrial considerável, já tinha uma presença imigrante forte, branca, né, e tinha um processo, portanto, de modernização significativo aí desde os anos 10, 20, né, na direção do capitalismo, como que nessa sociedade que já apresentava características de uma sociedade de classe, né, capitalista, né, como que se dava a questão, a presença do negro, do ex-escravo. Né. E vejam, Florestan vai demarcar principalmente a exclusão. Né. O foco não vai ser a mestiçagem ou a criação de uma ordem social nova nos trópicos, vai ser exatamente, né, o legado da escravidão vai se constituir num desafio à inclusão do negro. Né? Principalmente porque, né, em São Paulo particularmente, mas não apenas, mas sobretudo em São Paulo, o imigrantismo que trouxe brancos europeus para repovoar o Estado, né, não apenas substituir a mão de obra escrava, mas para embranquecer a população, quer dizer, isso está claramente delineado lá na política imigrantista, né, que é muito forte aqui em São Paulo. Né, a presença desse novo contingente branco vai constituir um desafio exatamente a suplementar a inclusão do negro. Quer dizer,
o branco aí, imigrante, é pensado também como substituto do negro, não apenas do escravo. Okay? Então, duas linhagens analíticas, para quem quiser entender esse debate, inclusive com desdobramentos historiográficos até hoje, né, presentes até hoje. Né, muitas vezes o estudo da escravidão, ora vai puxar mais para Gilberto Freire, ora mais para Florestan. Né, e, portanto, se vocês forem se dedicar a esse tema, são dois clássicos importantes, né, para vocês conhecerem. Casagrande Senzala, de 1933, Gilberto Freire, e a Inserção do Negro na Sociedade de Classes, de 1965, do Florestan Fernandes. Né.